Graças e paz, igreja. Bom dia. Abra suas Bíblias, por gentileza. Em Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o animal engordado, mas não cuidai das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscaste a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor, e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse e as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram si mesmos, não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas. Ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas de suas mãos, e fareis que deixem de cuidar das ovelhas, e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Poderia sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu confesso que eu não queria estar aqui hoje. Eu tenho nervosismo quando subo no altar. Eu fico nervoso. E é uma coisa que é minha. E o Senhor já deixou bem claro, não vou tirar isso de você. E no dia 31 de agosto, eu fui convidado para poder pregar. E desde então eu passei os dias pensando em como eu daria desculpa para não pregar, para não trazer a mensagem. E aí quando foi no dia 20 de agosto, no dia 20 agora de setembro, um irmão me mandou uma mensagem falando: Emerson, eu queria que você pregasse na minha igreja. E aí eu falei: irmão, eu estou pensando em como eu vou falar para a igreja que eu congrego que eu não vou pregar lá. Então não tem como, eu não vou pregar. Mas ao mesmo tempo que eu falo essas coisas e eu tenho medo de trazer uma mensagem, eu prego sozinho, em casa, quando eu estou dirigindo. Eu falo com o carro, meus irmãos. Às vezes eu não tenho coragem de trazer para a igreja, mas eu falo dentro do meu carro. Eu prego dentro do meu carro, eu oro quando eu estou dirigindo. E às vezes a minha esposa que está aqui, às vezes ela me vê falando: Emerson, parece que você está falando para alguém. E de fato, às vezes parece, porque eu sinto isso. Eu sinto que quando eu vou falar, não é para mim. Eu preciso passar para alguém. E no dia 20, o irmão me chamou, a Ana estava de plantão. No sábado pela manhã, eu tinha que buscá-la no trabalho. Eu falei que não iria pregar para esse irmão, e fui buscá-la no trabalho. Fiquei em Nova Iguaçu. E aí eu dirigindo de novo, eu começo a pregar, começo a falar. E vem a mensagem, eu fico pensando: Senhor, se eu conseguisse falar isso para a igreja, que eu falo aqui dentro do carro, estava bom demais. E aí,
Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu pregue, por que o Senhor não me traz uma mensagem? Por que eu não tenho uma mensagem? E continuei falando. Continuei pregando como se estivesse pregando para a igreja. E aí eu falava com a igreja, meus irmãos, abra sua Bíblia. E aí eu falava um capítulo e um versículo de um livro. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel 34. E aí esse capítulo ficou na minha cabeça. E eu falei, Senhor, é confirmação. Eu vou levar essa mensagem, mas me fala tudo que eu tenho que falar. Não me deixa falar nada por mim. Não deixa nada sair do meu coração que não seja a tua palavra para poder falar para a igreja. Porque às vezes muitos de nós, irmãos, eu acredito que cada um de vocês sinta às vezes o desejo no coração de trazer uma mensagem, mas não tem coragem. Porque o inimigo tenta colocar isso no teu coração que você não é capaz, que você não pode fazer. Mas o Senhor te usa. Quem trabalha na tua vida é o Senhor. Quem opera é Deus. Quem transforma, quem tem o poder de transformar qualquer vida é o Espírito Santo de Deus, não é você. E aí eu busquei a Mahana, voltei, falei para ela o que tinha acontecido dentro do carro. E aí eu estava parando para poder jogar bola, ia jogar um futebol no sábado. E aí esse irmão que eu já tinha falado que eu não pregaria na igreja dele, falou, e aí, irmão, eu posso contar contigo? Como se eu nem tivesse negado antes, como se eu não tivesse falado que não antes. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu respondi, irmão, eu vou pregar. Tá bom, irmão, dia 24 de outubro, está confirmado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas voltando para o texto, meus irmãos, de Ezequiel, aqui, o povo está no exílio babilônico. Acredito que você já tenha ouvido falar nisso. Mas o que foi o exílio babilônico, Emerson? O povo de Israel estava perdido. O povo de Israel já não ouvia mais a voz do Senhor. E aí o Senhor sempre envia alguém para poder mandar uma mensagem, para poder falar do amor de Deus. Sempre. E aí lá atrás, antes disso acontecer, do exílio acontecer, Deus levanta uma pessoa. Deus levanta Jeremias. E aí ele chega para Jeremias e fala, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, eu já te dava por profeta. E aí Jeremias fala para ele, Senhor, eu sou um menino. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei cantar. Eu não sei louvar. Eu não sei tocar nenhum instrumento, Senhor. E aí Deus fala para ele, não diga que é um menino, porque quem vai te usar sou eu. Quem vai trabalhar na tua vida sou eu. Quem vai tocar o instrumento sou eu, não é você. Quem vai louvar sou eu, não é você. Quem vai operar sou eu, não é você. Só vai. Entrega. O que eu vou te dizer, quem vai te usar e quem vai falar o teu coração sou eu. E aí Jeremias aceita. E Jeremias começa a falar para o povo. Povo, se arrependa do que estão fazendo. Se converta aos pés de Deus. O que nós estamos fazendo está errado. Não é a vontade do Senhor. Mas Jeremias, eu dou meu dízimo. Não é isso, irmão, é o teu coração. Mas Jeremias, eu sei operar o telão. Não é isso, irmão, é o teu coração. Mas eu sei louvar como ninguém louva. Não é isso. Não é isso. É o teu coração que precisa estar em Deus. Estamos perdendo a nossa essência, irmão, do que é a verdadeira adoração a Deus. Às vezes escolhemos os melhores aos nossos olhos,
quando que para Deus está sentado aí. Só que você não se levanta, você não reage ao que Deus quer fazer na tua vida. Até quando? Até quando vamos estar como mortos? Sabendo que em nós arde, queima algo para passar para a igreja, para passar para alguém, e nós não entregamos, recuamos, nos entregamos às mãos do inimigo. Israel está entregue, e Jeremias continua profetizando: meus irmãos, mudem, se transformem, mas eles não querem. Eles não querem. E aí eles são levados ao cativo. O rei invade. Porque quando a gente abre brecha, irmão, o inimigo entra, se aproxima, faz morada, e vai colocando peças pequenas. Porque uma pedra enorme na sua frente você consegue enxergar, mas as coisas pequenas vão entrando e você não vai percebendo. E aí o inimigo entra e leva o povo ao cativo. O povo agora está preso, acorrentado, junto ao povo que não é deles, junto à nação que não é deles. Só que Deus não deixa ninguém desamparado. Deus é Deus, irmãos, e Ele vai buscar você, independente de onde você esteja. Ele vai atrás. Ah, mas eu não consigo, vou voltar. O Senhor vai te buscar onde quer que você esteja. E aí o Senhor levanta outro homem que por todos seria um profeta, que ele fazia parte da tribo de Levi. O seu pai, Buzi, era profeta, e pela linhagem ele também daria sequência. E aí Deus levanta Ezequiel. Ezequiel profetiza para esse povo. Ezequiel fala com esse povo. Mas se prepara, Ezequiel, porque eles não vão querer ouvir. Se prepara, Ezequiel, porque você vai estar no meio de escorpiões, que não querem ouvir a mensagem do Senhor Deus. Então prepara para aquilo que você vai receber, para as afrontas que você vai receber, porque o meu povo não quer escutar a minha voz. O meu povo não quer mais me ouvir falar com eles. E Ezequiel começa a profetizar no meio do povo. Homem dado como sacerdote, para seguir como sacerdote, é levantado como profeta. Porque quantas vezes, irmãos, pessoas dizem para você assim: ah, esse aí já era, esse aí está perdido, olha a família dele como é que está, olha a vida dele como é que está. E aí Deus vai e muda o jogo, muda a história. O que todos pensaram que você ia seguir, não. Eu tenho algo diferente para a tua vida. Ezequiel, todos falaram que você seria sacerdote, mas agora eu te levanto para o profeta, para falar ao povo de Israel. Então levanta a tua boca, levanta a tua voz, que eu vou falar através de você. E ai de você, Ezequiel, se não falar aquilo que eu mandar falar. Se eu falar que o ímpio vai morrer, o ímpio vai morrer. E se você não falar, a tua mão vai estar manchada pelo sangue dele. Porque deixar de morrer ele não vai, porque eu sou fiel com a minha palavra. Então cumpra você, Ezequiel, aquilo que eu te mandar falar, aquilo que eu te mandar profetizar contra esse povo. Porque eles precisam acordar, eles precisam enxergar que eu sou o Deus da vida deles. E aí Ezequiel cumpre a mensagem, ouve a voz do Senhor, mas o povo não quer escutar, o povo não quer ouvir. Quantas vezes, irmãos, pastores vêm, pastores vão, você vem mais um culto, e vem outro culto, e você sai daqui do culto transformado, mas você sai daquela porta, o mundo te encontra, e você volta às mesmas velhas práticas. Como isso não nos incomoda, irmãos? Eu sei que às vezes falta alguém para poder pegar e te puxar pelo braço. Isso aconteceu comigo.
Eu lembro que quando eu cheguei no Evangelho, eu queria só uma pessoa poder falar de Deus para mim. E aí eu lembrei de uma irmã, uma senhora, da igreja presbiteriana onde eu congregava. E aí eu falei com a minha esposa, falei, amor, vou lá na irmã Luísa. E aí eu não tinha mais o número dela, eu busquei o número dela, consegui fazer contato. Falei, irmão, eu só quero ir na sua casa, eu só quero ouvir de Deus. Eu não quero mais nada, eu só quero que a senhora fale de Deus para mim. Eu preciso ouvir. E eu lembro que eu cheguei lá, eu levei bolo, café, mas ela já tinha preparado o café, já tinha comprado algumas coisas. E eu fiquei sentado ouvindo, olhando aquela senhora, eu falei, meu Deus, faz isso em mim, Senhor. Faz isso em mim. Eu quero ser assim. E aí Deus vai e começa a operar. Só que a gente deixa a nossa carne falar mais alto. Por medo. Talvez pelo pecado que habita em nós, que a gente deixa se tornar maior do que o Espírito Santo que habita em nós. E o nosso pecado, irmãos, vai cada vez nos afastando da presença de Deus. Pode perceber que quanto mais você peca, mais você falha. Se você não vier e entregar a Deus e orar, você cada vez vai estar mais dentro, e a tendência é você parar de orar, parar de buscar, parar de se entregar na presença do Senhor. E aí o inimigo vai entrando, irmãos, vai entrando e vai fazendo morada no meio do povo escolhido por Ele, porque o povo de Israel é o povo eleito do Senhor. Porque nós, como igreja, estamos permitindo isso. Às vezes eu sento junto com o pastor Renan, e a gente senta e fica pensando, Senhor, como que a gente vai cuidar do povo? Como que a gente vai cuidar da igreja? E a gente fica buscando estratégias no Senhor para conseguir cuidar, para não perder ninguém, para não deixar ninguém passar. Mas é difícil, irmãos. É difícil, até às vezes para dobrar o joelho e orar e falar, Senhor, nos ajuda. Porque quantos de nós chegamos aqui destroçados, destruídos, de algum outro lugar, é como o texto diz, os pastores não estão mais cuidando das ovelhas, e quando diz pastores, diz as autoridades que podiam falar de Deus e não falam, podiam falar do amor de Cristo, do amor de Deus que Ele pode fazer e operar na vida de cada um, mas prefere extorquir, prefere só falar de dinheiro, de riquezas, não levam a mensagem de Deus, não levam mais a palavra de Deus não importa mais para esses. E aí a gente encontra e se depara com um povo perdido, um povo que não consegue mais chegar a Deus porque não tem forças, e quem deveria dar forças, está extorquindo, abusando cada vez mais dessas pessoas, explorando. E aí a gente chega aqui derrotado, destruído por isso. Mas Deus te encontrou, meu irmão. Deus te achou nessa manhã. A palavra vai dizer que Ezequiel, quando ele via a glória de Deus, ele caía no chão, porque ele não tinha forças, mas o Espírito Santo o colocava de pé, na presença do Senhor. E é esse Espírito Santo que te coloca hoje de pé na presença do Senhor. É Ele que tem poder para tirar todo o pecado que habita em você e te fazer nova criatura. Eu não estou falando que vai deixar de pecar, irmãos, mas o pecado vai te incomodar. As más conversações vai passar a te incomodar e não vai querer mais que você faça parte disso, porque o Espírito Santo vai fazer isso contigo. Não é uma palavra que o pastor vai trazer, não é a eloquência, não é o entendimento que a pessoa tem, é o Espírito Santo que tem poder de fazer isso. Então não adianta você buscar, não, eu quero o melhor pastor, eu quero o melhor pregador. Se não for o Espírito Santo, não adianta ir, não adianta buscar, é em vão.
Então escuta, meu povo. Escuta o que o Senhor tem para falar. Eu ainda opero. Eu ainda trabalho no meio de nós. Me permita operar. Me permita fazer. Que eu vou fazer. Porque vocês são meus eleitos. Meu povo escolhido. Entrega-se ao Senhor. Se renda-se ao caminho do Senhor. Que eu vou operar. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer coisas que vocês não imaginam. Porque eu ainda falo. Eu sou o mesmo. E não vou mudar. O Senhor ainda opera no meio de nós, irmãos. O Senhor ainda trabalha no meio de nós. Só precisamos entregar o nosso coração a Ele. Não adianta, você pode vir 300 vezes no culto, mas se o teu coração não estiver no Senhor, é em vão. Eu preciso que vocês entendam isso, é em vão. Deus vai buscar o teu coração. Não adianta fazer porque alguém está vendo. Não adianta operar porque o pastor está olhando para você. Faça no secreto. Entra no teu quarto. Estar na presença é resultado de busca constante. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que Ele vai operar. O trabalho é dEle. E quando Ele operar, não se sinta capaz, porque isso vai te destruir. É isso que o inimigo vai tentar contra a tua vida, quando você achar que está no auge. Ele vai mostrar, foi você quem fez. Peça perdão a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te usar, e nada mais é você do que um instrumento na mão do Senhor. Entenda isso, porque senão nós vamos nos perder igual os pastores se perderam, achando que eram donos de si, que podiam fazer o que queriam com as ovelhas, só que o Senhor sempre levanta, sempre vai trabalhar. Preciso que a igreja entenda isso. A igreja do Senhor precisa permanecer em oração constante, busca constante, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E quando você estiver falando para alguém, pensa como Ezequiel. Olhe para o povo como Ezequiel, no vale dos ossos secos. Saiba que tem pessoas destruídas esperando uma palavra. E peça a Deus, Senhor, me usa para trazer uma mensagem para o teu povo. E que teu povo consiga te enxergar através de mim. Porque às vezes nós temos medo de falar, Senhor, olha para mim. Olha o que a gente pode fazer. Às vezes nós temos medo. Mas quando você se entrega a Deus, entrega o teu coração a Deus, Ele opera. E as pessoas conseguem enxergar o Espírito Santo, porque não tem como. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo não deixa a igreja enganada. Que possamos enxergar o Espírito Santo de Deus, irmãos, e ser transformados por Ele dia após dia, porque é uma busca constante. Enquanto estivermos aqui, lá em João 10, versículo 17, Jesus vai dizer, por isso meu Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que nós estamos fazendo, irmãos? Como nós temos trabalhado para o homem ver, eu arrumo bem as cadeiras, eu chego aqui cedo, todo dia eu estou na igreja. Você acha que é isso? Você acha que isso é evangelho? Você acha que Deus se resume a isso? Como que está a nossa casa, irmãos? Como que está dentro do nosso lar? O que as pessoas veem em você quando você não está aqui dentro? Porque ser cristão aqui dentro é muito fácil, irmãos. É muito fácil.
Mês passado eu passei por uma experiência. Alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa boa e eu recebia um bom salário. E aí eu estava com dinheiro guardado, eu tinha um recurso guardado. E aí eu senti de comprar um sítio. E aí eu comprei um sítio lá em Itaboraí junto com meu sócio. Sítio lindo. E resolvi colocar o nome do sítio de Baruch Hashem. Significa com a graça de Deus. Se você pesquisar depois no YouTube, no Google, sítio Baruch Hashem, você vai ver esse sítio. E aí pouco tempo depois, esse sítio foi tomado por traficantes. Foi invadido, tomaram a chave do caseiro. O caseiro que ficava lá me ligou desesperado, falando: Emerson, vieram aqui, tomaram a chave, levaram tudo. Eu falei: cara, não se preocupa com isso não. Deixa isso para lá. E aí ele passou meu número, os traficantes lá, e queria que eu fosse lá para poder conversar. Eu falei: cara, não vou conversar, não tenho nada para poder tratar com vocês, deixa isso para lá. E aí passaram-se 3 anos. Quando foi agora, um corretor que ia vender uma casa minha, entrou em contato comigo e falou: Emerson, eu consigo alguém para poder resolver essa sua situação lá do sítio. E aí essa pessoa fez contato comigo e falou: olha, eu quero entender a situação e eu vou lá resolver. E ela foi, irmãos. Eu não acreditei, mas ela foi. Foi lá, chegou lá, o pessoal queria extorquí-la. Ela falou: olha, eu trabalhei muitos anos numa ONG na Penha, e aí eu conheço algumas pessoas lá. Eu vou resolver porque eu quero entender, eu gostei do sítio, eu quero para mim. Eu falei: olha, você faz o que você quiser, meu coração não está mais ali, então, se você quiser ir lá resolver, eu não quero ter que ir. E aí ela foi na Penha, e de lá da Penha ela me ligou: olha, eu expliquei para eles aqui a situação e eles querem falar com você. Eu falei: pode passar. E aí eu falando com eles, o rapaz: olha, o chamada é fácil, eu não sei quem está falando do outro lado. Eu falei: ó, se você quiser ligar para chamada de vídeo, você pode ligar. E aí ele: não, preciso conversar pessoalmente. Eu falei: cara, eu não fui lá atrás e não vou agora. Eu não tenho nada para poder ver com vocês. E aí desliguei a ligação. Só que ela me ligou depois. Falou: Emerson, eu estive lá, eu estive com a minha filha de 2 anos, eu estive com meu esposo. Se o que você está falando é verdade, o que a gente está falando é verdade, não tem por que ter medo. Eu falei: cara, eu não vou, porque isso para mim já é passado, meu coração não está nisso. Só que aí eu conversando com alguns amigos que são policiais, inclusive tem um que é policial federal, expliquei toda a situação para ele. Falei: cara, ele falou: cara, vai lá funciona o QG, e se o que você está falando na verdade, eu não vou fazer nada contigo. E aí eu marquei com ela, irmãos. Eu fui lá. Nós fomos no carro dela, ela dirigindo, ela levou o esposo, e eu já fui muito nervoso, desesperado. E lá eles pediram para a gente subir, e eu subi com ela, cerca de quase 30 minutos, porque a rua era bem estreita. Nós subimos o morro. E sabe aquele arrependimento que dá? O que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Sabe aquela dor que você sente? Você faz algo que no seu coração está errado? Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que te incomoda. Só que já não dava mais para voltar. Eu já estava no caminho. E aí nós chegamos lá em cima, muita gente armada, todo mundo armado, e tinha um rapaz que não tinha arma, não tinha nem tatuagem no corpo. Falei assim: você que é o Emerson? Eu falei: sou. Eu falei: rapaz, só espera o Abelha chegar aí, que ele está mais por dentro da situação e vai só resolver e você pode ir embora. Esperei esse rapaz chegar, nós entramos numa sala, começamos a conversar, eu expliquei para ele toda a situação, e ele sério olhando para mim, me encarando, e eu falei absolutamente tudo que tinha acontecido. Ele falou: olha, da minha parte está resolvido. Está resolvido? Ele perguntou: tem mais alguma coisa para poder perguntar? Não. De fato foi como os rapazes tinham falado, os amigos policiais tinham falado, não fizeram nada. Eu desci no meio do caminho e mandei mensagem para minha esposa: amor, perdão. Quando eu fui sair de lá, falei: eu posso orar pela vida de vocês? E aí eles: com certeza. E aí eu intercedi pela vida de cada um, irmãos. Eu orei pedindo para Deus tirar cada um daquele lugar.
por cada um. E aí, quando eu desci, eu mandei mensagem para minha esposa, falei, olha, está tudo resolvido, a situação do sítio está resolvida. Eu orei por eles. E mexeu comigo, isso eu falando com ela no telefone. Nós descemos, o rapaz falou, olha, você só ir direto que você vai sair na principal, nós fomos. Só que quando saiu, ela não sabia o caminho direito. E aí ela me desce num mergulhão e atravessou. Quando atravessou, nós demos de frente com um bandido armado, de fuzil. E aí ele parou a gente, ela achou que fosse a mesma facção. E aí ela já foi falando, olha, a gente estava com o chefe resolvendo a situação do sítio, está resolvido, eu sou advogada, esse aqui é meu cliente, e está tudo resolvido. Aí eles, mas você estava onde, senhora? Os bandidos. Eu estava na Penha. Ah, você estava na Penha? Desce do carro. Encosta ali, vocês três. Aí estava eu, o esposo dela, nós encostamos na parede, e ela bem alterada, falando, né, porque na mente dela estava com o chefe, então ele ali seria só mais um, que facilmente seria resolvido. Só que era outra facção, e a gente não sabia. E aí ela falando, falou, não sei por que está fazendo tudo isso, a gente já foi resolvido, era a situação do sítio que era dele, que eu estou comprando dele e tudo mais. Aí ele olhou para ela e falou, minha senhora, aqui é TCP. Você estava junto com o maior rival do meu patrão. Encosta ali que já vai começar o esculacho. E aí eu lembro que passou um filme na minha mente, irmãos. Nesse dia eu consegui tomar banho de piscina com a minha filha. E aí eu fiquei pensando, poxa, Deus preparou tudo certinho. Eu consegui tomar banho de piscina com a minha filha. Eu consegui ficar um tempo com ela. Tinha mais ou menos 5 meses que eu não conseguia entrar na piscina com a minha filha. E passando um filme na minha mente. E eles perguntando, tem droga no carro? Tem arma no carro? E olhando o carro para cima e para baixo, olhando tudo. Não tem nada, a gente só estava resolvendo a situação do sítio. E aí começou a chegar bandido chegando, traficante chegando. E aí chegou um rapaz, de colete, fuzil na mão. Um rapaz de rádio que tinha abordado a gente, chegou para ele e falou assim, olha, eu não ia te trazer aqui se não fosse algo sério. Eles estão todo errado e já era para eles. Aí esse rapaz pegou e falou assim, ó, tira eles daqui, leva lá para o Jorginho, que aqui está na vista de todo mundo. E aí nós entramos no carro, irmão, para dentro da favela. E eu lembro que dentro do carro eu ia refletindo por cada promessa que Deus tinha feito na minha vida. Falei, Senhor, vai ser aqui. Tantas pessoas falaram tantas coisas para mim. Tantas promessas que o Senhor tinha feito na minha vida. Vai ser aqui. E ao mesmo tempo que eu pensava, não é possível que vai ser aqui, o cenário não me deixava pensar contrário. O cenário era de morte. Era de derrota. E aí entramos para dentro da favela. Quando foi no meio do caminho, ela perguntou assim, mas você está levando a gente para onde? E ele não falou nada. Eu falei, já era. E aí nós entramos numa rua sem saída e paramos de frente a um portão verde, grande. E eu lembro que nesse portão estava bem pequenininho, escrito assim, Assembleia de Deus. Bem pequenininho, de branco. E aí ele mandou a gente parar e falou, ó, encosta ali no portão. E falou assim, foi para o meio da pista de fuzil, muita gente armada. Falou assim, ó, eu só não mato vocês agora, porque o meu chefe quer ver vocês. Eu já resolveria agora. Só que aqui eu respeito a hierarquia, e o meu chefe falou que quer ver vocês. E aí isso já tinha se passado mais de 1 hora, irmãos. E ficamos lá esperando, parado, ela veio e falou, irmãos, mostra o contrato para eles. Eu falei, não, agora deixa eles falarem o que a gente vai fazer. E aí chegou esse chefe, eu lembro que eu estava encostado num poste, tinha um poste aqui do meu lado, ele chegou, ele não conseguia me ver. Assim que ele chegou, ele já foi vendo ela e o esposo dela. E a gente parado em pé. Ele chegou e falou assim para ela, você é o quê? Ela, sou advogada. Você é advogada? Tá bom. Você é o quê? Para o esposo dela. Eu tenho uma oficina. Ah, você tem uma oficina? Aí ele chegou para mim. Você é o quê? Eu falei, sou pastor. Eu não sou pastor, irmãos. Eu não sou pastor. E eu, se for falar para vocês, que explicação que eu poderia dar por ter falado aquilo ali, só Deus mesmo. Porque quando eu falei, eu sou pastor, ele olhou para mim com deboche e falou assim, ah é? Você é pastor? Então ora pela gente aqui. Eu falei, eu vou orar. Meus irmãos, eu lembro que eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a queimar dentro de mim de uma forma que eu não tinha mais controle.
eu sentia queimar de uma forma que ia me conduzindo e eu gritava, eu só sei que eu gritava, e onde estava o alcance, que a minha voz permitia chegar, e que pessoas poderiam ouvir, elas ouviram. Eu gritava: Senhor, transforma a vida deles. Senhor, assim como o Senhor operou na minha vida, o Senhor tem capacidade de operar na vida deles. Transforma a vida desse povo, tira eles desse lugar, Senhor. Faz o teu mover aqui. E eu começava a orar, a orar, a orar. E quando eu abri o olho, eles já estavam assim, com a mão para receber. E aí eu comecei a encostar em um. Eu comecei a orar por um, eu comecei a orar por outro. E ao mesmo tempo que eu orava, eu pensava: quando eu terminar, eles vão me matar. O sentimento era esse. Mesmo orando, mesmo sentindo o Espírito Santo te pedindo: fala. Fala que o povo vai ouvir. Clama que eles vão ouvir. O cenário é de morte. O cenário é de derrota. Mas quem dá a última palavra sou eu. Ora. Clama. Fala com eles o que eu vou te falar. E eu orava, irmãos. E eu sentia queimar. E queimar, e a minha vontade era de gritar. O primeiro louvor que foi entoado aqui foi: com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E ali mesmo eu já comecei a chorar, porque eu sabia que o Espírito Santo estava me falando e me fazendo lembrar, porque eu não queria falar sobre isso. Mas o Espírito Santo fala que a igreja vai ouvir. E aí eu comecei a orar e falei: acabou. Terminou a oração. E aí esse chefe olhou para mim, contra todas as expectativas, irmão, o cenário era de morte. Eu estava preparando o meu corpo para isso. Ele falou: pode ir embora. Ele olhou para mim e falou: pode ir embora. Sabe sair daqui? Eu falei: não. Você é de onde? Sou de Primavera. Olha, você vai virar à esquerda. Você vai virar à esquerda de novo, você vai sair onde nós paramos. Você vai direto. E você vai ver o mergulhão de onde vocês vieram. Você vai atravessar e vai virar à direita. Se você for direto, você vai ver, você vai dar na linha vermelha. De lá você sabia. Eu falei: sei. Pode entrar no carro e pode ir embora. E aí a gente entrou no carro e eu lembro que a mulher, ela só ficava chorando, ela só sabia chorar e falava: Emerson, o que foi isso aqui? Eu falei: eu também não sei. E ela falou assim: eu preciso que você ore na minha casa. Eu falei: olha, agora eu só quero para minha casa. Eu só quero entrar no meu quarto. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Porque eu nunca tinha passado por nada parecido na minha vida. E era uma coisa que não tinha mais dentro do meu coração. E aí no caminho ela não parava de chorar e só falava disso, sobre isso. E eu só queria ficar quieto, eu não queria ninguém falando. E eu tinha parado o carro na porta da casa dela. Quando eu cheguei na porta da casa dela, ia pegar meu carro e ir embora, o Espírito Santo me incomodou. Ora a casa dela. Ela pediu para você orar. Ora lá. Contra a minha vontade, eu não queria, irmãos. Mas como eu falei no início, eu também não queria estar aqui. Só que não é a nossa vontade, não é o que eu quero. É o que o Senhor te mandar fazer. Quando o Senhor mandar, vai. Porque Ele vai falar através de você. Quando você fala que não, você está dizendo não para Deus. E aí Ele vai deixando de operar cada vez mais em você. E você vai se sentindo cada vez mais fraco, porque você não quer estar perto. E aí eu lembro quando eu entrei, irmãos, a casa da menina era linda. Tinha uma piscina linda logo na entrada. Uma casa enorme, que você não via nem o final. E assim que eu entrei, uma criança de 2 anos de idade passou, loira, linda, linda, criança linda. E aí o Espírito Santo já começou a me incomodar a hora. E eu lembro que eu comecei a orar e falei: Senhor, ela tem uma casa linda, tem uma família linda. E ela iria deixar tudo para trás, por conta de um bem material. Ia deixar a sua família para trás, uma casa que ela já tem linda, por causa de um bem material.
ia perder o conforto da sua casa, o leito, uma filha de 2 anos, por causa de um bem material. Quantos de nós nos perdemos por causa de bens materiais? Deixamos de servir a Deus, de fazer o que Deus quer para nós, para ir atrás de bens materiais. Naquela noite o Senhor falou com ela e falou comigo. Nessa manhã, o Espírito Santo quer falar ao teu coração, irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos a oportunidade, irmãos. A oportunidade de estar aqui. Nós ainda podemos ter esses momentos de adorar de verdade a Deus. Não sei até quando. Eu não sei até quando a gente vai poder fazer isso. Mas o que eu sei é que não dá para a gente ficar desse jeito que nós estamos, fugindo do nosso chamado, fugindo de Deus, do que Deus tem para nós. E pessoas morrendo porque a gente deixa de fazer o que Deus quer fazer na nossa vida. Pessoas se perdendo, a nossa família se perdendo, porque a gente não cumpre a vontade de Deus, quer fazer a própria vontade. Esquecemos de como Deus quer operar em nós. Se você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, fale, irmãos. Se preocupe. Se preocupe com alguém. Porque se cada um de nós fizer o mínimo, é o mínimo que a gente pode fazer, é contar o que Deus tem feito na nossa vida, é contar o quanto Deus tem operado na minha e na tua vida. Faça, mas faça agora, não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque esse depois pode não chegar, irmãos. Essa oportunidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor pode não ter mais. Então ouve, ó Israel, ouve o que o Espírito Santo do Senhor quer falar contigo. Ouve. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado.